Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar e vai demonstrar algumas reações exo e endotérmicas, que são reações que absorvem e liberam calor. No caso das exotérmicas, elas liberam calor, nas endotérmicas, elas absorvem calor. Então, dando sequência, a gente tem aqui, primeiramente, na nossa exotérmica, a gente vai demonstrar o passo a passo que a gente chegou para obter o nosso, nesse caso, hidrogênio gasoso. Para a gente obter esse hidrogênio gasoso, a gente fez um processo denominado eletrólise, que é basicamente a quebra elétrica da água por meio de um campo elétrico. Num- Então, foi demonstrado o seguinte: a gente fez uma mistura aquosa de água com cloreto de sódio, NaCl. O cloreto de sódio ele foi adicionado para aumentar a condutividade elétrica da água, pois assim a gente não precisa de uma alta fonte de energia para fazer essa eletrólise. O próprio cloreto de sódio já dá uma otimizada nisso, mas ele cria alguns contrapontos que a gente já vai falar a seguir. É, e nessa substância a gente põe dois polos, um cátodo e um anodo. O cátodo, o polo negativo, a água produzida nesse polo, ela se transforma em hidrogênio gasoso e íons de hidróxido, que é basicamente uma molécula de hidrogênio, oxigênio. O hidrogênio é um íon, então está faltando ali tá aí é acrescentado um elétron nesse hidrogênio, por isso que ele é negativo. E então, ali, na outro polo, que é o anodo, já é o positivo, se a água for pura, ela é oxidada, produzindo assim o gás oxigênio. Mas como dito, foi acrescentado NaCl, ou seja, sal de cozinha, esse polo ele também produz o gás cloro, que também, claro que essa reação tem que ser feita em um local aberto, pois o gás cloro é altamente tóxico para o organismo humano. Então, esse é o processo de eletrólise que a gente fez para a gente poder obter o hidrogênio gasoso, que vai ser o nosso processo de produção da reação exotérmica. O nosso processo é a combustão do hidrogênio, que o hidrogênio reage com o oxigênio por meio de um impulso, por exemplo, o calor, no caso do nosso caso, e se transforma duas moléculas de hidrogênio gasoso, reage com o oxigênio, formando duas moléculas de água. Esse princípio é muito usado nos carros a hidrogênio também, né? Nos carros que usam água como combustível. Mas claro que hoje em dia não são tão populares, pois é uma tecnologia ainda muito recente. Então, esse é o nosso processo. Agora vamos ver a reação acontecendo. E nossa segunda reação é a mudança de estado da água. Não é uma reação em si, mas é uma mudança de estado físico, mas que tem a característica de ser endotérmica, porque ela absorve o calor do ambiente. Nós temos ali a nossa a mudança de estado da água. A gente vai transformar um gelo, ou seja, água em estado sólido, em água em estado líquido, que é um fenômeno que acontece muito comum no nosso dia a dia. Primeiro a gente precisa entender que no gelo as moléculas de água estão organizadas de uma estrutura cristalina, hexagonal e muito ordenada e fixa, ou seja, as moléculas estão ordenadas e fixas entre elas, formando assim os hexágonos, que mais para frente a gente vai ver que é uma curiosidade por causa desse formato. E na água líquida a gente tem as moléculas que não estão fixas e uma rede rígida, como o gelo. As ligações de hidrogênio ainda existem, quer dizer, perdão, mas elas são dinâmicas, ou seja, elas se reconstroem a todo momento, o que dá a característica de um fluido. Então, aí a gente tem as duas estruturas, como podemos ver nas imagens, e dando sequência a gente vai ver a time-lapse, mas antes eu queria contar uma curiosidade, que por causa dessas ligações de hidrogênio em hexágono, as moléculas de água ficam relativamente distantes. E aí que se dá o chamado comportamento anômalo da água, porque uma substância em estado sólido, ela se torna menos densa que uma substância em estado líquido. Fenômeno que acontece com a água e é muito anômalo, ou seja, não é comum no geral das substâncias. Então essa é uma curiosidade. Então, agora vamos ver a reação e logo finalizamos a apresentação.
E aqui estão os membros do grupo, formado por mim, pelo Vitor Ivan, pela Natália e pelo Fábio. Todos envolvidos na pesquisa e no desenvolvimento de todos os takes e toda a pesquisa. Desde já agradeço e tchau!